O filme de hoje é o meu filme favorito da Selena Gomez, Monte Carlo. Bom, Monte Carlo é um filme de 2011. Aliás, uma coisa curiosa, a Selena Gomez e a Hilary Duff, cada uma delas tem um filme de Cinderela moderna. E a Hilary Duff também tem um filme em que ela vai para um país da Europa, em uma viagem de formatura, e encontra uma garota exatamente igual a ela, que é o Lizzie McGuire, um sonho popstar. Inclusive, a minha primeira gatinha se chamava Lizzie McGuire por causa desse filme. Mas, tirando isso, os filmes não têm nada a ver. Gracie, a personagem da Selena Gomez, é uma garota do Texas, prestes a se formar na escola e com o sonho de conhecer Paris. Para realizar esse sonho, a Gracie trabalhou muito durante boa parte da adolescência dela e economizou todo o seu dinheiro. Ela trabalha em um restaurante junto com a sua melhor amiga Emma, que também guarda dinheiro para que as duas possam viajar juntas. Eu sei que muita gente vai olhar para nossa querida Emma aqui e vai pensar em Gossip Girl, principalmente por causa da outra personagem que vai aparecer, que é a irmã da Selena Gomez no filme, que também era uma Gossip Girl. Mas hoje em dia eu só consigo olhar para ela e pensar na Canário Negro, a morte mais injusta do Arrowverse. Bom, chega o dia da formatura da Gracie, então nós conhecemos a Meg, que é a nova meia-irmã da Gracie, filha do novo marido da mãe dela, que chega atrasada na formatura bem no meio do discurso e ela faz um super barulho com a porta. E isso é tão constrangedor. Eu me lembro de uma vez que eu tava assistindo um workshop de trabalhos de graduação na faculdade e teve uma pausa de uns 20 minutos. E o meu orientador chamou a minha dupla e eu para falar sobre o nosso trabalho. E quando a gente voltou pro auditório, já tava todo mundo lá, já tinha até um professor falando no palco. Nossa, horrível, horrível. Depois da formatura, a Grace e a família encontram a Emma e eles vão comemorar na casa dos pais da Grace. Durante o jantar de comemoração, o padrasto da Grace dá uma mala de presente para ela e avisa que ele e a mãe dela têm mais um presente. Uma surpresa, só que dessa vez para as duas filhas. O presente que eles têm é que eles compraram uma passagem para Meg ir para Paris com a Grace e a Emma. E não apenas isso. Agora as três vão viajar de primeira classe. E eu acho isso incrível, porque a viagem da Grace e da Emma é no outro dia. E os pais dela, tipo, toma aqui uma passagem para você viajar amanhã. A Meg não tem nada pra fazer? Nada pra resolver? Ninguém pra avisar antes da viagem não, né? Porque aparentemente ela nem mora ali com eles. O jantar termina e a Meg vai conversar com o pai dela e fala pra ele que ela não gostaria de viajar com a Emma, porque ela não gosta muito dela desde a época da escola e que não sabe nem o que ela vai fazer lá em Paris, já que ela ficaria igualmente feliz em qualquer lugar. E que também ela não é babá da Grace. O pai dela fala pra ela que ela deveria ir sim, porque desde que a mãe dela morreu, ela não sai pra nenhum lugar, não tem amigos, e que de todas as viagens que a mãe dela fez, Paris era o seu lugar favorito. Enquanto isso, a Grace tá conversando com a mãe dela, que diz pra ela que não gostaria que ela viajasse sozinha com a Emma, e que a Meg é uma garota muito responsável, por isso ela gostaria que a Meg fosse junto na viagem também. Bom, a Emma, gente. A Emma tem um namorado chamado Owen, e ela tá toda empolgada falando da viagem, contando que agora elas vão de primeira classe, e ele, faltando menos de um dia pra viagem, pra qual ela economizou durante muito tempo, pede pra ela não ir. A Emma diz que é só uma semana, então o Owen pede ela em casamento. Ela fica toda felizinha, até que ela percebe que ele só tava pedindo ela em casamento pra ela não ir viajar. Ela tenta conversar, mas ele é muito babaca com ela. Muito babaca mesmo, porque enquanto ela tá falando que essa vai ser a primeira vez que ela vai sair do Texas, ele abre a porta do carro pra ela sair, coloca uma música alta e liga o motor. Bom, as três vão pra Paris e dá tudo errado. A empresa de turismo que elas contrataram é horrível, passa pelos monumentos bem rápido, às vezes sem nem sair do ônibus. O quarto de hotel que elas reservaram é completamente diferente da descrição, minúsculo, mas a Gracie tá super otimista, dizendo que nada daquilo importa porque elas estão em Paris, o quarto é só pra elas dormirem. A Emma, que tá esperando uma ligação do Owen, coitada, põe o celular pra carregar, o que dá um curto no sistema elétrico do hotel, e elas ficam sem luz também. E agora elas estão no escuro, em um quarto apertado, com uma única janelinha que tem vista para a janela do banheiro do prédio ao lado. No outro dia, as meninas continuam seu passeio com a empresa de turismo e sobem até a Torre Eiffel, onde a Meg conhece um carinha chamado Riley. E a Grace e a Emma veem lá de cima que o grupo turístico delas está indo embora. Então as três saem correndo. E como o elevador da Torre Eiffel está com uma fila enorme, a Grace decide que elas têm que ir de escada. Eu não sei em qual andar elas estavam da Torre Eiffel, mas vamos imaginar aqui que elas estivessem no primeiro andar.
Do primeiro andar até o térreo são mais de 300 degraus, e até o ônibus ainda tinha um pedaço considerável para andar. Então, de qualquer jeito, não ia dar tempo. Não ia dar tempo delas chegarem naquele ônibus. A Gracie, que até agora estava bem otimista, fica bem frustrada, porque a viagem dela não tá sendo nada mágica quanto ela achava que seria. Então ela fala algo que eu me identifiquei um pouco, que é: talvez eu não seja o tipo de pessoa que pode ir para Paris. Esse era um pensamento que eu tinha frequentemente, principalmente na faculdade. Às vezes eu estava muito empolgada com o que eu estava fazendo e de repente começava a dar tudo errado e eu pensava, talvez eu não seja o tipo de pessoa que pode fazer isso. Eu cursei jogos e parecia que todo mundo chegou lá sabendo alguma coisa sobre a faculdade, sobre as matérias, e eu não sabia de nada. Mas eu ficava empolgada com as coisas, eu achava muito legal, eu gosto de aprender, mas aí começava a dar tudo errado e eu sempre me perguntava: será que eu deveria estar aqui? Eu sempre pensava que talvez eu não fosse o tipo de pessoa que pudesse cursar jogos, que pudesse desenhar, que pudesse programar, mas eu já dei uma controlada nisso, porque toda vez que eu começo a ter esses pensamentos, eu tento me controlar e pensar: eu sou o tipo de pessoa que está aprendendo a fazer isso. Eu sou o tipo de pessoa que está tentando fazer isso. Bom, as meninas tentam voltar para o hotel, mas como tá chovendo muito, elas entram em um hotel de luxo, um hotel de luxo, para se abrigar da chuva. E vão até o banheiro. A Grace entra em uma das cabines e então conhecemos Cordelia Winthrop Scott, uma herdeira famosa que precisa participar de um evento de caridade para limpar sua imagem e que é fisicamente igual a Grace. Se esse filme fosse nos dias de hoje, talvez a Cordelia fosse uma influencer, eu acho. Ela entra no banheiro falando ao telefone com uma amiga que, como ela ainda não fez o check-out no hotel, ela pode sair dali e ir para onde a amiga dela está, que a mãe dela não vai nem perceber, vai achar que ela tá fazendo compras. A Meg e a Emma ficam impressionadas com a semelhança dela com a Grace e ficam encarando ela, até ela sair do banheiro. A Grace sai da cabine e a Emma e a Meg comentam com ela o quanto ela e a Cordelia se parecem, e que o que muda é apenas o sotaque porque a Cordelia é inglesa. As meninas saem do banheiro e quando elas estão passando pelo saguão do hotel, o gerente aparece e começa a falar com a Grace como se ela fosse a Cordelia. Elas meio que tentam explicar o que aconteceu, mas o cara mostra pra elas uma lagosta de 12 quilos e a Grace, que já tá toda ferrada, porque a viagem com a qual ela sempre sonhou tá sendo ruim, onde ela mal pode conhecer os pontos turísticos, foi enganada pela propaganda do hotel, desceu correndo mais de 300 degraus, perdeu o ônibus e ainda pegou chuva, vê a lagosta e pensa: ah, que se dane, e diz que vai comer no quarto dela. Chegando no quarto, as meninas comem a lagosta e ficam encantadas com o luxo do quarto. Então a Grace e a Emma deitam na cama e a Maggie fala que elas não podem fazer aquilo porque é muito errado. Não só errado, como inclusive também é um crime chamado falsidade ideológica. Mas elas falam que só vão descansar um pouquinho e acabam convencendo a Maggie, que fala que tudo bem, mas só enquanto a chuva não passa. Elas acabam pegando no sono e acordam no outro dia com um telefonema da recepção dizendo que o carro delas está pronto. Então elas descem, o gerente do hotel entrega um envelope para Grace e leva elas até um carro. No carro elas cometem outro crime e abrem a correspondência da Cordélia, onde tem os detalhes da viagem que ela deveria fazer. A Meg novamente diz que elas não podem fazer isso, então a Emma e a Grace argumentam que a viagem já foi paga e que a Cordélia está bem longe dali, então tanto faz se elas forem no lugar dela ou não. As meninas chegam no aeroporto, onde tem um avião particular esperando para levá-las até Monte Carlo, e no avião tem uma revista falando sobre a Cordélia. E pela primeira vez, a Grace vê a imagem dela e ela nega que as duas sejam parecidas, apesar de elas serem exatamente iguais. Então, conhecemos o Theo. Theo é filho do dono da Fundação Família Marchand e Salve as Crianças. E vai ser o responsável por acompanhar a Cordélia nos eventos que ela tem que ir até o dia do leilão de caridade que a mãe dela quer que ela participe. E ele tá todo tipo: ai pai, eu não quero acompanhar essa chata, com base nas coisas que ele acha que sabe sobre a Cordélia segundo a mídia. Então, elas chegam e são levadas até o quarto delas, onde a Meg e a Grace concordam que elas já foram longe demais e que elas têm que arranjar um jeito de sair de lá. Mas a Emma discorda e diz que elas já começaram com isso
e que tem que continuar até o fim. Que todo mundo vai ficar feliz, a Cordélia se divertindo com seus amigos onde quer que ela esteja, elas aproveitando o hotel e o Sr. Marchand tendo a garota da caridade que ele precisa. Bom, as meninas vão se arrumar para uma festa que vai ser dada em honra da Cordélia e elas abrem todas as malas da Cordélia, que tem uma quantidade enorme de maquiagens. Aliás, as três não estão nem um pouco preocupadas com as coisas que elas deixaram no hotel propaganda enganosa lá em Paris. Se fosse eu tava bem preocupada com as minhas coisas, principalmente a Emma que deixou o celular lá também. A Grace veste um vestido que a Emma escolheu pra ela, mas ela fala que não vai usar salto, porque, gente, a Grace não é como as outras garotas. Ela pode até usar um vestido, mas ela vai usar um vestido com as botas de cowboy dela. Botas essas que ela usou quase o filme todo. Então elas acham um colar caríssimo e a Grace decide usar o colar na festa. Na festa, por onde quer que a Grace passe, as pessoas olham para ela. Ela pergunta para o Theo o que tá acontecendo. Por que todo mundo tá olhando para ela? E ele explica que na verdade as pessoas estão olhando para o colar dela. Colar esse que vai ser leiloado para ajudar a construir escolas para criancinhas carentes. E ele também fala que todo mundo pode estar admirando o colar, mas que ele está mesmo admirando é as botas que ela está usando. E, gente, eu não me lembrava que a tia da Selena Gomez nesse filme era a Catherine Tate, a queridíssima Dona Noble, a última companion do 10º Doutor. Gente, assistam Doctor Who, é muito legal, é muito bom mesmo. Vocês não vão se arrepender. A Grace consegue se passar pela Cordélia sem que a tia dela notasse nada, e então ela vai até a Emma e chama ela para ir embora. A Emma fala que está dançando com um príncipe e a Maggie aparece falando que a tia da Cordélia não desconfiou de nada, então as três decidem ficar na festa e se divertirem. Enquanto isso, Owen, que tá lá no Texas, decide finalmente ligar para Emma. Mas quando ele faz isso, quem atende o telefone é um cara do hotel onde elas deixaram as coisas delas. E ele fala que a Emma não tá disponível para ele, então o Owen decide que vai atrás da Emma em Paris. No outro dia, as meninas estão pegando um solzinho na praia, quando a Emma e a Maggie começam a implicar uma com a outra. A Emma diz que a Maggie não para de pensar nela, por isso implica tanto. A Maggie responde que esqueceu da Emma assim que ela abandonou o colégio, então a Emma fala que ela tem inveja e a Maggie responde: inveja de quê? Se você é uma garçonete? Então a Emma pergunta pra ela: quem morreu e te fez ficar assim tão... Então a Grace corta ela, porque a Maggie perdeu a mãe recentemente. A Maggie sai chateada e acaba encontrando com o Riley, o carinha que ela conheceu lá na Torre Eiffel. E sai por aí com um estranho, que ela só viu 3 vezes na vida e trocou menos de 10 palavras. Eles vão numa feirinha, ele leva ela pra nadar, conta pra ela que vive viajando pelo mundo porque sofreu um acidente e ficou muito tempo internado sem poder andar. Ela se abre pra ele e fala sobre como foi pra ela perder a mãe. Bom, o Theo busca a Grace para levar ela até um evento e a Emma volta para o quarto do hotel. Quando ela chega lá, tem um negócio enorme de flores, com um bilhete daquele príncipe que ela dançou na festa, convidando ela para ir jantar. Enquanto isso, o Owen, que já tá em Paris, vai até o hotel onde as meninas estavam e pergunta pro cara que atendeu o telefone da Emma onde que ela tá. O cara fala que a Emma não tá mais lá e o Owen sai pela cidade procurando a Emma. O evento que o Theo levou a Grace era um jogo de polo. Grace, que não sabe nada sobre polo, vai se trocar para jogar polo e descobre na capa de uma revista que a Cordélia é uma jogadora de polo. Então, quando ela vai jogar, ela não faz a menor ideia do que ela tá fazendo. A tia dela, que tá assistindo tudo, fica desconfiada, pega o celular e decide ligar para a Cordélia, que atende o telefone. Ela desliga sem falar nada e depois vai conversar com a Grace. Ela acha que a Grace é uma sósia que a Cordélia contratou para não ter que participar do evento beneficente. A Grace até tenta ludibriar ela, mas não funciona. Ela diz que vai chamar os seguranças, então a Grace admite que não é a Cordélia e pede para ela não falar nada para não atrapalhar o evento de caridade. A tia da Cordélia meio que concorda, falando que se ela estragar tudo, ela vai ter que responder por isso.
A Grace vai até o estábulo escovar o cavalo que ela usou durante a partida e o Theo aparece. Fala que ela cavalga muito bem e ela conta pra ele que essa é uma das 2 coisas que o pai dela ensinou pra ela. Ele pergunta o que é a outra coisa e ela mostra um assovio com os dedos. Eu não consigo assoviar com os dedos, você consegue? O Theo também não consegue. Ele tenta e não consegue. Mas ele fala que vai treinar e começa a falar pra ela que ela não é o que ele esperava que ela fosse. Que ela é diferente. E que isso é uma coisa boa porque faz ele se sentir diferente. Porque a vida dele é muito monótona, sempre indo às mesmas festas, com as mesmas pessoas, conversando sobre as mesmas coisas. A Grace fala pra ele que ele ajuda as pessoas construindo escolas através da fundação do pai dele. E o Theo fala que não, que isso é coisa do pai dele. E que ele nunca esteve em nenhum desses lugares. Então o Theo fala que quer mostrar uma coisa pra ela e leva ela para uma ponte para ver as luzes da cidade. A Grace se abre e conta pra ele que ela sempre quis ir pra Paris, porque quando ela era criança ela tinha um globo de neve da Torre Eiffel e ela fica toda apaixonadinha por ele. Emma, que recebeu o convite para jantar, se arruma e decide pôr o colar do leilão. Encontra o príncipe e eles acabam encontrando a Meg e o Riley na rua. As 2 param para conversar e elas pedem desculpa uma para outra pela discussão na praia e a Meg pede para Emma entregar o colar para ela. A Emma entrega e ela guarda o colar na mochila do Riley e eu não sei por que ela fez isso, já que ela estava com uma bolsa. O príncipe leva a Emma para jantar em um iate, mas ela se sente completamente deslocada. Todo mundo só fala em francês e ela não faz ideia do que eles estão falando. E para piorar, passa uma funcionária recolhendo os pratos da mesa e, sem querer, ela esbarra o prato na taça que o príncipe levantou. E ele olha com uma cara feia para a funcionária. Emma, que também é uma pessoa que trabalha atendendo clientes, recolhendo pratos, se levanta e começa a recolher os pratos da mesa também. Bom, o Theo leva a Grace de volta para o hotel e ela fala que precisa contar algo para ele, mas que só vai contar no outro dia. Ela vai pro quarto e encontra a Emma toda tristinha. As 2 começam a conversar e a Emma fala que sempre achou que moraria com o Owen em uma casa bonita, com luzes que tem controle de intensidade, mas que na verdade ela não precisa de nada daquilo e que ela só quer o namorado dela. E se questiona se ela estragou tudo entre eles. E eu acho incrível como é que ela pode pensar isso, já que foi ele quem esperou o dia anterior de uma viagem de uma semana, da qual ele já sabia há muito tempo, para pedir para ela ficar e ainda pediu ela em casamento achando que ela ia desistir da viagem que ela sonhava. E quando ela tentou explicar para ele o porquê dela querer viajar, ele praticamente mandou ela sair do carro, porque ele abriu a porta do lado dela, pôs uma música e ligou o motor. A Emma percebe que a Grace também tá meio tristinha e pergunta o que aconteceu. A Grace fala que finalmente ela encontrou um cara que gosta dela do jeito que ela é, mas que se ele descobrir a verdade, provavelmente vai odiar ela pra sempre. E a Emma consola ela, dizendo que isso não vai acontecer, porque quando ele conhecer a verdadeira Grace, vai perceber que ela é uma garota muito legal e que ele é um cara de muita sorte. Bom, chega o dia do leilão e o Owen, que dormiu na rua, acaba vendo no jornal uma foto das meninas. Então ele decide pegar um trem até Monte Carlo para poder encontrar a Emma e se desculpar pelo que ele fez. A Meg, que chega no hotel de manhã, acompanhada do Riley, que pede para ela ficar com ele e viajar pelo mundo, mas ela nega, e eles se beijam e ela sobe para o quarto. No quarto, a Grace e a Emma perguntam sobre o colar e ela lembra que deixou na mochila do Riley. Elas vão até a janela para ver se a moto do Riley ainda tá lá embaixo, mas o que elas veem é a verdadeira Cordélia chegando no hotel. Então, enquanto a Cordélia pega a chave do quarto na recepção, as meninas correm para arrumar tudo. O Theo e o pai dele chegam para o leilão e ele vai até a Cordélia e beija a boca dela. A verdadeira Cordélia, sem entender nada, dá um tapa na cara do Theo e sobe pro quarto. As meninas se escondem no parapeito da janela e um funcionário do hotel até vê a Grace passando de um lado pro outro. Mas ele não fala nada porque a Cordélia foi super rude com ele. Elas andam pelo parapeito até uma janela aberta e vão atrás do Riley na estação de trem. Cordélia encontra o jornal com a foto das meninas e vai correndo procurar o colar. Percebe que ele não está lá, então chama a polícia. As meninas voltam para o hotel,
encontram o Theo, que fica confuso porque a suposta Cordélia trata ele bem após ter dado um tapa na cara dele. Então a Grace dá um beijo nele e as três sobem para o quarto. Lá em cima elas encontram o Riley, que veio devolver o colar para elas. E enquanto isso, o Owen finalmente consegue encontrar o hotel que a Emma está hospedada em Monte Carlo. A polícia chega e insiste em subir. As três entram no quarto e começam a explicar o que aconteceu. Então a Cordélia fala que não é problema dela e que não vai mais haver nenhum leilão. Então as meninas decidem prender a Cordélia em uma cadeira e a lista de crime delas só aumenta. Cárcere privado agora também. A polícia entra no quarto e vê que aparentemente tá tudo normal. Acredita na história da Grace, que foi só um mal-entendido, e todos descem para o leilão. Menos a Emma, que tem que ficar de olho na Cordélia amarrada no quarto. Lá embaixo as meninas encontram o Owen, que pergunta da Emma. Mas a Maggie fala para ele esperar ali embaixo e vai pro leilão. Então o Riley conta pro Owen onde fica o quarto e ele sobe até lá. Encontra a Emma e pede desculpas pelo que fez. Enquanto isso, a Cordélia consegue escapar. A Grace, que tá no palco do leilão, não consegue mais fingir e decide contar a verdade. A Cordélia chega e ela continua contando a verdade. O Theo sai decepcionado e a Grace pede para as pessoas continuarem com o leilão para ajudar as criancinhas. Então, quem surge para arrematar o colar? A tia da Cordélia. Todo mundo aplaude e fica feliz. A Cordélia questiona o policial se ele não vai prender a Grace, e o policial fala que não tem porquê. O colar está lá, ela também está lá. Então, vamos esquecer todos os crimes que a Grace cometeu. Bom, a Meg decide ir embora com o Riley, cara que ela não conhece nem há uma semana, o que é muito, muito, muito preocupante mesmo, e a Grace e a Emma voltam para casa. Passa um tempo, então vemos a Meg viajando com o Riley, a Emma e o Owen juntos e a Grace trabalhando como voluntária na fundação do pai do Theo na Romênia. Theo, que coincidentemente estava visitando o mesmo lugar em que ela é voluntária, vê ela passando de bicicleta pela janela e vai atrás dela. Chama ela pelo nome, mas ela não escuta porque estava tendo uma obra ali, e então ele assovia com os dedos para chamar a atenção dela, assim como ela ensinou aquela hora no estábulo para ele. Eles se encontram e se apresentam como se tivessem acabado de se conhecer. Agora com a Grace dizendo o nome verdadeiro dela e o filme acaba. Eu acho que se esse filme tivesse uma moral, ela seria: não seja uma babaca rude, porque senão podem cometer crimes contra você e ninguém vai ligar. Bom, esse aqui, como eu disse, é o meu filme favorito da Selena Gomez, mas eu gosto de outros filmes dela também, como Ramona e Bezos e Um Dia de Chuva em Nova York com Timothée Chalamet. Vocês gostam de Monte Carlo? Gosta de comédia romântica? Aliás, ano que vem estreia Bridget Jones, Louca pelo Garoto, hein? Qual é o seu filme favorito da Selena Gomez? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever e me contar o que você achou aqui nos comentários. Até a próxima e quem disse que você não é bonita?